goleado, né? 4-0. Daí tu vai pensar, qual avaliação a gente faz do jogo, Ernest, né? Aí tu vai dizer, ó, um time passeou e o outro time não jogou, né? Só que, por incrível que pareça, não foi isso. O Botafogo não passeou no jogo. O Botafogo não tomou para si a partida e a partir disso fez o 4-0. O Inter apareceu com buracos no meio-campo, tomando bola nas costas de novo, nos laterais dos zagueiros, sem força de combatividade no meio-campo também, sem os jogadores querer dividir bola. O Inter foi, de uma certa forma, covarde de novo, né? Porque foi com 3 volantes, mas ainda que isso aí é questionável, até tu não precisa botar só meias ou jogadores de ataque para poder atacar, os teus volantes podem atacar, tanto que a gente já teve Edinho, Guinhazu e Magrão, por exemplo, jogando no meio-campo, e tu tinha um meio-campo coeso que jogava futebol. O grande problema que eu vejo é que, de alguma forma, depois de um certo momento, e aí talvez a gente pode colocar o clássico Grenal, ou talvez o jogo contra o Palmeiras, em que o Inter perde no estádio Beira-Rio, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque o Inter começa a ficar previsível dentro do campo, o Inter começa a tomar muitos gols, aí era e fazia e empatava, ou aí o Inter conseguia fazer o 2 e vencia de virada, aí dava um 2-2, aí começou um 3-3, aí começou 4. Corinthians agora na semana passada e agora nesse domingo o Botafogo. Então tu não pode achar normal um time pegar e ficar... Por exemplo, esse gol que a gente está vendo agora, tá? Do Cuiabano. Cara, é um absurdo, né? A lentidão do Rogel. A lentidão do Rogel. O time todo pra frente. A jogada do adversário começar com um balão pro ataque. Sem contar assim, eu não vou questionar o Antony, tá? Só que é complicado, porque o Botafogo chuta 5 bolas e faz 4. O Inter chuta 9 e não faz nenhuma. Não é questão só dos adversários, né? Não é só a questão do ataque do Inter. Mas também quando a bola vai no gol, o Antony tem que defender um chute, né? Ainda que os chutes foram muito bem colocados, tá? Não estou personalizando no Antony a derrota. Eu só acho o seguinte, a indignação que o Bisol falou, o jogo da vida, o jogo da temporada e tal, que é agora na quinta-feira contra o Nacional, a mesma coisa foi dito na semana passada pelo D'Alessandro. E o Internacional sai da Colômbia com 3 nas costas. Então, qual alento o torcedor colorado vai ter? Hoje, nenhum. Crise no Inter em uma semana decisiva, Guimarães? Eu vou colocar um alento. Tentar colocar um alento. E eu vou pegar a tua pergunta, Alexandre Ernst, para o Roger ontem. Se tu me permite, obviamente, claro, tá? Evidente. Vamos lá. Vamos pegar o recorte de uma semana. Teve quem não gostou, né, da pergunta. Não, eu gostei porque me ilustra até uma ideia aqui. Foram 11, né? 11 gols em 3 partidas, quase uma média de 4 gols por jogo que o Inter toma numa semana. É o novo esquema tático do Inter. 4-3-4. Qual a principal coincidência ou semelhança entre esses 3 jogos? Eu vou dizer para vocês qual é. O Inter jogou as 3 partidas com 3 volantes. O Thiago Maia não foi volante ontem. Ele foi um meia. O Inter jogou 3 partidas com característica, com 3 jogadores de característica e de origem, a posição de volante nesses 3 jogos. Nos 3 jogos, ontem o Inter não jogou para se defender, na prática. Porque o gol do Igor Jesus foi a 8 minutos. Talvez, se o jogo se desenvolvesse com 0-0, a estratégia inicial de segurar, ela seria mantida. O Inter joga para se defender contra o Corinthians. O alento, quando o Inter se propôs a jogar, fez 2 gols, virou o jogo. O Inter joga para se defender contra o Nacional. O alento, quando o Inter se propõe a jogar, coloca perigo e até faz um gol, desconta e estava projetado à frente. O Inter contra o Botafogo não jogou para se defender, mas quando se propôs a jogar, pelo menos assustou. Ou pelo menos chegou, não assustou tanto o John, mas chegou. Onde está o alento? O Inter precisa voltar a ser aquele time que foi escalado, pensado e desenvolvido no ano passado, gente.
Não tem nada de colocar um monte de volante lento. Aliás, se o Inter quiser jogar, eu falei isso na semana passada e falo de novo, se o Inter quiser jogar com 3 volantes, um deles obrigatoriamente tem que ser o Ronaldo, tá? Com o Fernando junto. E se o Inter quer jogar com 2 volantes hoje, a melhor dupla é Fernando e Ronaldo. Pode ser impopular essa tese, mas é a minha. Fernando e Ronaldo formam a melhor dupla. Ah, mas são 2 primeiros. Cara, o Thiago Maia tá se arrastando, o Bruno Henrique tá se arrastando, o Diego Rosa ontem deu uma sumida legal no jogo, tá? E a defesa precisa ser protegida. Então, o que a gente tem não é um modelo que ruiu, mas esse modelo dos 3 volantes, sim, Ernst. Tô tentando responder pelo Roger, para ti. O modelo do Roger não ruiu. O que ruiu foi esse modelo dos 3 volantes, porque não funcionou. Não adiantou nada. Os melhores momentos foram quando o Inter não teve esses 3 jogadores. Fora a parte física, que a gente pode debater depois. Então, o alento é lembrar como as coisas foram conquistadas. Não foi desse jeito. Não foi com esse sistema. Mas aí eu quero ouvir o Ribeiro, tá? É claro que nós vamos... Eu não quero monopolizar também o debate, mas aí eu vou botar uma pulga atrás da orelha, então, em cima do que tu tá falando, tá? Para ele pegar e botar 3 volantes, ele teve que simplesmente pegar e adaptar o modelo dele vencedor para... vamos dizer assim, que as melancias se acertassem dentro do caminhão. E o que eu quero dizer com isso? Em cima da tua leitura, em cima da tua análise e a leitura que eu faço o Bruno Henrique era o reserva do Thiago Maia, né? Sim. O Thiago Maia ia sair, né? Não saiu. Então o Thiago Maia tem que jogar. Porque o Thiago Maia vale 4 milhões de euros. O Thiago Maia ganha 800 mil por mês. Ele não pode ter um reserva de 800 mil por mês no banco. Então ele tem que botar o Bruno Henrique, que amassou o osso para ele enquanto o bicho estava pegando, e ele tem que manter o Bruno Henrique no time e ele tem que botar o Thiago Maia. Ele vai tirar o Fernando? Não vai? Não. Então ele vai deixar o Fernando e vai botar os outros 2 volantes. Ou seja, acabou o time dele. Só que aí ele tem que pensar, ou é gestão de vestiário, ou é gestão de futebol. Eu acho que é e querendo ou não, que ele tá uma botando. coisa... Não, e querendo ou não, uma coisa... Aí é preocupante. E querendo ou não, uma coisa tá ligada à outra, né? Gestão de futebol e gestão de campo. E hoje, em termos de competitividade, e tu falaste uma palavra muito, muito certeira, que é combatividade, em termos de potência de marcação, e não prejudicando um processo de armação, eu tenho certeza a melhor dupla de volantes do Inter é Fernando e Ronaldo. Sim. Ronaldo dá vida, cara. Dá vida. Bruno, ele dá dinâmica. tirando as cornetas naturais que são do futebol, né? Senão fica sem graça também, né? Mas falando especificamente dos últimos jogos do Inter, né? Lembra a semana passada aqui que a gente conversava sobre o número de gols tomados? Porque uma coisa é eventualmente tu tomar uma goleada, mas depois tu perder jogos de 2, de 1, até de 3-1, 3-2. Mas semana passada ainda falava com o Alexandre aqui sobre o número de gols tomados em tão pouco tempo. Para mim, esse talvez não sei se é o furo da bala, mas é o que chama mais atenção e seguramente é o que os colorados estão apavorados com o que está acontecendo. Porque são muitos gols tomados em pouco tempo. Sim. É muito pouco tempo para tu tomar 11 gols, né? É muito pouco tempo assim, ó. Tu até pode debater 15 assim, pô, e 6 ali, né? não foi o time ideal contra o Botafogo, isso tudo tu pode debater. Mas o que nós pregávamos aqui da qualidade do Roger era o quê? A ideia. Mudando o jogador ou não, a ideia. Então a gente está percebendo, acho que talvez 2 coisas. Primeiro, as peças de reposição do plantel não são tão boas ou não conseguem executar a ideia que o Roger tem. E segundo, obviamente, para mim, é óbvio, os adversários aprenderam o jeito de jogar do Inter. Estudaram e aprenderam. E conseguem suplantar as dificuldades ou as, entre aspas, pequenas dificuldades que o Inter pode apresentar. Não dá para esquecer que tem 11 do outro lado e tem um treinador do outro lado também que estuda o adversário. Ô, Pedro. Então, eu acho que talvez, Ribeiro, os adversários aprenderam a marcar o Inter. Tá bem. Ribeiro. Vem cá. Esquece a legenda, esquece a imagem e foca em Moá. Por favor. Tá bonito assim, Ribeiro. Olha só. Vocês lembram? Eu vou aguçar um pouquinho a memória de vocês. Vocês lembram quando o Roger iniciou seu primeiro trabalho reconhecido
e elogiado no Grêmio, lá em 2015, Sim. se não me engano. O Roger começou, adotou um sistema, ele foi o pai de uma maneira do Grêmio jogar histórica, né? Porque o Grêmio nunca havia jogado dessa maneira e que o Renato notabilizou e fez ser sucesso. Tá? Por que o Roger não deu sequência àquele trabalho? Porque em determinado momento o Grêmio, que estava jogando muito bem, também foi estudado, né? Ele foi mapeado. E o Grêmio do Roger começou a ter muitos problemas defensivos. E o Roger acabou não resistindo, depois de um jogo contra a Ponte Preta, se não me engano, ele acabou pedindo o boné e indo embora. Eu quero dizer para vocês, e agora eu vou falar a torcida do Internacional. Eu não vou desistir do Roger. Eu vou dizer para vocês o seguinte... o Inter tá mal, o Inter tá errando com 3 volantes, o Inter tá sem personalidade, cadê a identidade do Internacional, cadê o brilho dos jogadores? Tá tudo bem. A fase que o Inter tá vivendo pode ser colocado tudo isso nesse pacote. Mas eu vou dizer para vocês o que difere esse Inter do Roger daquele Grêmio do Roger, que acabou sendo aniquilado em termos de confiança no trabalho do treinador, por erros no sistema defensivo. Hoje o Roger amadureceu e ele tem um time bom. O Internacional, se vocês pegarem todas as derrotas, algumas ridículas como ontem, o Internacional não tomou vareio de ninguém na bola rolando. O Internacional, em momentos do jogo, dominou o seu adversário. Sabe por quê? Porque existe uma coisinha chamada, você que é jovem, chipzinho da memória. Os jogadores do Inter sabem jogar. O sistema está adaptado na mente dos jogadores. E isso é a coisa mais importante que um time de futebol tem. Você gosta do jargão? Então tá, o time do Inter tem liga. E não é porque o Internacional realmente está passando por uma oscilação, está passando por alguns erros individuais e até algumas escolhas equivocadas do seu treinador, que a essência se perdeu. Eu vou dizer para vocês agora, eu tenho absoluta convicção de que o Inter vai atropelar o Nacional lá no Uruguai. E não é só por mobilização, porque é o jogo da vida. Sim, porque o Internacional acabou de transformar esse jogo no jogo da vida pro Roger também, né? Porque colocou o jogo num pedestal. Acho que isso não foi legal. Mas talvez fosse necessário para dar uma satisfação para a torcida. Eu tenho convicção de que o Internacional não vai se recuperar. O Inter vai ser o que ele é. E aí entra um pouco daquilo que o Guimarães estava dizendo. O Inter tem bola. Os jogadores do Inter são bons, o sistema do Inter é bom. Então, o Internacional vai dar a resposta que o torcedor quer. Então, eu não vou entrar nessa. Sabe por quê? Porque o pior é quando não tem bola. O pior é quando não tem jogador. O pior é quando é mal treinado, que aí não tem solução. Então, eu quero dar esse recado para o torcedor do Internacional, ô Bruno. Eu gostei. Acho que tu tá correto, cara. Eu gostei. Antes de entrar no. Eu quero entrar no assunto Roger agora, de uma forma mais específica, para a gente debater a permanência ou não. Eu concordo com o que disse o Ribeiro. Tem que ficar, mas. Tem que ficar o Roger. Mas a parte do atropelar o Nacional, eu já acho que foi um pouco de exagero, né? Porque o Nacional joga bola também, tem qualidade. Eu Vamos ouvir antes o Bisol. E aí a gente entra de cabeça nesse assunto do Roger, porque ontem o Bisol foi questionado e foi quase um pedido de que o Bisol demitisse o treinador na pergunta do Jairo Vink, nosso colega, quem eu mando um abraço, respeito, óbvio, mas discordo frontalmente. Acho que o Roger não é o momento para a demissão do treinador, mas ele foi confrontado, o Bisol, sobre isso, e a gente vai ouvir o que disse o dirigente colorado a respeito desse tema tão importante. Primeiro, Jairo, com todo o respeito que eu tenho a ti, a tua fala, o teu diagnóstico, tu não pode fazer uma representação coletiva da torcida. Eu discordo do que tu está dizendo. Se tem gente que está indignado, nós todos estamos, mas tu dizer que a maioria ou que a torcida, tu não tem esse direito de falar pela torcida do Internacional. Tá? Então, neste momento, eu não tenho esse diagnóstico que tu tens aí, que é óbvio que indignação todo torcedor tem e nós temos, mas falar em saída neste momento,
Absurdo. Nós temos toda a capacidade, com esse grupo, com essa comissão técnica, de buscar e se reinventar. É que assim, ó... Eu gostei do posicionamento, tá? Eu acho que foi um posicionamento de um dirigente que tem que defender o momento, porque senão abre margem para muitas discussões e parece que o ambiente está instável mais do que estável. Parece que nem ganhou o gauchão, né? Eu acho que o Ribeiro ele foi muito oportuno, né? E como ele não tem uma camisa do Inter com ele ali, eu vou fazer como o identificado do programa, né? Pelo menos o que é o identificado. Existem outros oficiais e os não o oficiais. oficial, né? Isso. Sim. Eu também não desisto do Roger. Eu não quero a demissão do Roger. Eu não acho que o Roger tem que ser demitido. Só que o Roger também tem que me ajudar a eu conseguir manter essa opinião. Tem que ajudar, para ele te ajudar, tu tem que me ajudar a te ajudar. Porque o que eu quero dizer com isso, tá? E pode parecer, mas é óbvio. Não é óbvio. Porque olha só, eu conheço o trabalho do Roger, eu sei que ele é um cara que estuda futebol, eu sei que ele é um cara que é capaz de reverter expectativas, eu sei que ele é um cara que pode remontar um grupo, eu sei que ele é um cara que pode fazer o que o Guimarães falou, de voltar a jogar como o Inter do Roger, né? E não esse Inter aí de 3 volantes, esse Inter aí que não tem característica de defesa, mas é um Inter que ataca. Eu tenho plena convicção que ele consegue fazer isso. Plena convicção. Agora, a questão assim, que o Bisol ele tem que entender, a pergunta é que os identificados, aí vem muito, o jornalismo identificado, ele é muito criticado quando... vocês querem fazer crise, não sei o quê. Vocês usam a paixão para fazer perguntas e tal, né? Vivem da crise, né? Vocês querem like e tudo mais. Isso. Só que, ao mesmo tempo, o torcedor, o jornalista identificado, ele está o tempo todo com o torcedor, ou boa parte com o torcedor. Então, eu ando em meio à torcida que o Bisol não anda. O Jairo Vinck anda em meio à torcida que o Bisol não tem contato. Tá, mas aí a opinião do repórter é a opinião da torcida ou é a opinião própria? Não, perfeito. O debate ele pode existir, não vou nem levantar essa questão, tá? E o Jairo Vinck tem legitimidade para achar que o Roger tem que sair. Isso, eu posso não concordar, mas a opinião dele é a opinião dele. Talvez só a forma com que ele colocou a pergunta talvez pudesse ter sido um pouquinho mais bem formulada, enfim, tá? Mas a questão não é essa. A questão é assim, existe uma parte mesmo da torcida que entra em contato conosco dizendo assim, deu, né, Ernest? Deu, né, Jairo? Deu, né, vamos lá, Ribeiro Neto? Entende? Tipo, pra questionar, tu não acha que chegou o fim da era Roger e tal? Não, eu não acho. O Guimarães, por que ele tem crédito, né, Bruno? Aí tá, pode falar. Só um pouquinho. O Roger, tô falando muito sério. Tô falando muito sério. Não. Só um pouquinho. Beleza, podemos discordar em algumas coisas, mas ele negar que ele tem crédito... Não, tô falando bem sério aqui. Peraí, tudo bem, a gente pode discutir os 11 gols tomados em pouco tempo. A gente pode discutir, inclusive, formação, os 3 volantes, etc., tudo que nós estamos falando aqui. Mas agora, numa boa, tu descredenciar, tu tirar o crédito de um treinador que devolveu ao Internacional recentemente uma alegria, que é um levantamento de uma taça, que há horas que o Inter não fazia, aí tu arrebenta, tu entra num lugar comum de um futebol que daqui a pouco, se o treinador, um time, perder, sei lá, 3, 4 jogos por goleada, vai começar a virar rotina em demitir o cara? É que tem 2 coisas além do crédito, tá? A primeira é a expectativa criada sobre o Internacional. Eu continuo batendo nessa tecla, eu acho que foi criada uma expectativa quando tem um calma aí, vamos avaliar as coisas, tá? Muitas vezes esse anseio em querer trocar diz mais sobre expectativa do que sobre realidade. Porque daí a gente pega a segunda parte, que é avaliar quais são os erros do Inter nesse recorte recente. Os erros do Inter, o Inter, quando se propôs a jogar, jogou, gente. Jogou. O Inter ontem foi um time de 19 finalizações, na maioria não, todas erradas, e esse é um problema. O Inter foi um time que sofreu... O Inter marca mal com o Vitor Gabriel, com o Roja, com o Ronaldo, com o Fernando. Esse é um dos problemas. Com todo mundo o Inter marca mal. Um dos problemas. A marcação do Inter é fraca. É fraca Isso em intensidade. Isso é responsabilidade do Roger. É fraca em intensidade, é fraca em volume, é fraca em qualidade. Tu não acha que se tornou...
Não sei ela se sempre foi. Ela sempre foi. O Inter é um time que precisa ficar com a bola. É exatamente isso. Precisa Quanto mais ficar com tu a tá bola. com a bola, Menos menos chance perigo tu tem de sofrer o A gol. melhor defesa é É o o ataque. ataque, tá? O Inter é um time que precisa ficar com a bola. Quando, nesse recorte recente, tu te condiciona a sim se defender, e não me vem com isso, estratégia não é se defender, não. 3 volantes é para se defender nesse sentido, ou são para se defender nesse sentido. Você tem menos a bola, embora ontem o Inter tenha tido uma posse de bola maior. que ontem tá? faltou Porque daí o Botafogo entendeu? fez o gol aos Ontem. 8 minutos e entregou, né? Ontem isso aí. entra num outro problema. O Inter, quando sofre contra-ataque, não sabe recompor com velocidade. Mas aqui eu vou levantar uma questão. Os zagueiros estão altos, estão projetados e a bola vem nas costas e os caras não sabem proteger. Ontem, a zona ali onde, por exemplo, o Alex Telles consegue o chute depois do lance do Arthur, estava desocupada. Tudo isso que eu estou falando é questão que tu se ajusta, que tu ajusta em treino. Mas o importante, o Inter não pode jogar para se defender, porque não sabe. Então o plantão Não, não mas sabe a aí ideia. eu vou te falar Não, uma o plantão coisa, sabe a tá? ideia. O plantão Aí sabe a ideia, é questão de ajuste. Pode até parecer insanidade o que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas aí tem um cara que nós temos que questionar na bola de contra-ataque. E na bola, por exemplo, quando é feita em transição rápida. Nós temos que questionar um modelo, talvez, de preparação física do Inter. Nós temos que conversar sobre Paulo Paixão. explosão. Nós temos que conversar sobre... A idade dos atletas também, Depois né? nós pegar e olhar... Não. É o papa da preparação física, entendeu? Eu não tenho dúvida que é o maior vencedor da história do Inter. Da história do Brasil, entende? Só que assim, pega ontem o Rogel buscando o jogador fazendo o contra-ataque, ele tá fazendo uma força para arrancar descomunal. Tu pega o